com vocês? Comigo está tudo ótimo. E aí, vamos para mais uma aula de geografia? Nós vamos falar sobre terra, um pouco de história e geologia, e essa é a parte 1 do conteúdo, tá bom? Explicar para vocês, eu não estou aparecendo, só está aparecendo a minha voz nessa gravação, porque esse slide ele contém muita imagem e eu acabaria tomando, né, um pedaço da gravação e podendo comprometer as imagens. Afinal de contas, as imagens a gente coloca para serem exploradas, tá certo? Mas nas próximas gravações, vocês poderão estar olhando para mim direitinho, bonitinha, que a gente tenta, né? Mas é só para explicar para vocês, tá bom? Eu não quis que a minha imagem tomasse parte das informações que estão no slide. Mas sem muita conversa, vamos lá falar desse planeta Terra, né? O assunto hoje está muito gostoso, pessoal, muito bom mesmo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de formação da Terra, lá na página 112, tá? Bom, diferentes sociedades, né? Sociedades antigas, ao longo da história, foram criando diversas formas, diversos mitos, diversas explicações, né, para tentar entender de que maneira o nosso planeta foi formado, o planeta Terra foi formado. Então, nós temos a teoria Gênesis, né, da criação, a teoria criacionista do mundo, relatada no livro da Bíblia de Gênesis, que já falamos anteriormente. Nós temos a teoria do Big Bang, que é a mais aceita pelos cientistas, mas o que importa, né, o que a gente ressalta é que vários mitos de criação que foram produzidos, né, pelos povos antigos apresentam, ou seja, esses mitos, né, chamados aqui, seriam a teoria criacionista, né? Ele apresenta semelhanças com o que a ciência fala. Então, se você pegar lá do livro de Gênesis e colocar como a Terra era descrita pela Bíblia, você vai ver que tem muita semelhança com as informações da teoria do Big Bang, a forma como a Terra se encontrava, né? Então, com o apoio dessas tecnologias, né, houve grandes descobertas sobre a origem e a formação do nosso planeta, que é o que nós vamos ver a seguir, beleza? Então, olha só, a formação da crosta terrestre está lá na página 113, tá? Então, de acordo com os cientistas, a Terra começou a ser formada há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, né? Esse tempo de 4 bilhões, ele está relacionado a um tempo geológico, não é o tempo cronológico, o tempo nosso. Porque milhões de anos, o que para nós é impossível do ser humano viver milhões de anos, é difícil um ser humano atingir centenas de anos, quanto mais milhões de anos. No tempo geológico, pode ser algo recente, jovem, falando da geologia, né? Falando da idade das rochas. Então, a rocha mais antiga, ela data dos 4 bilhões e meio de anos, tá? Então, quando nós falamos de milhões de anos, de bilhões de anos, nós estamos falando de tempo da natureza ou tempo geológico, tá bom? E diz referência à data, tá? Das rochas, a idade das rochas. Bom, então, essa formação da crosta terrestre, a data que tem desses 4 bilhões de anos, o objetivo dessa datação é justamente demarcar uma cronologia. Tá? Então, a partir desses estudos, dividiu-se essa cronologia em eras, períodos e em épocas, tá? Outras unidades também que são utilizadas para designar esses grandes intervalos de tempo, tá? Bom, então vocês podem observar nessa imagem que está aqui, né, mostrando como seria o processo do resfriamento da Terra, que aqui mostra rapidinho,
Então, uma grande bola de fogo incandescente, que gerava grandes gases, né? Muitos gases, era uma Terra sem condições de vida e que com milhões de anos passou por um processo de resfriamento, né? Então, para a ciência, né, em sua origem, em virtude das elevadas temperaturas, o nosso planeta era apenas uma massa de material incandescente, ou seja, de rocha derretida, né, que tinha uma textura pastosa e que, com o passar do tempo, milhões de anos, né, começou um processo lento de resfriamento da Terra. E por isso eu coloquei essa imagem aqui para vocês. Aqui está bem rapidinho, né? Mas levou muito tempo para a Terra se resfriar, tá? Bom, dentro desse processo de resfriamento, né, com o passar do tempo, essa massa pastosa, essa rocha derretida, que nós conhecemos pelo nome de magma, hoje ela tem pelo nome de magma, ela começou a se consolidar, né? O resfriamento que foi ocorrendo devido os gases que surgiam, né, promoveu uma massa de ar e começou aí um processo de resfriamento, né, formando os primeiros minerais, as rochas magmáticas, e que são mais resistentes. Bom, após essa consolidação, né, deu origem à litosfera, esse processo do resfriamento que enrijeceu esse magma, essa rocha pastosa, parte dela se resfriou e se consolidou, formando a camada da sólida Terra, né, a superfície da Terra ou a crosta terrestre. Bom, a partir desse momento, você começa a ver dentro desse processo de resfriamento, ele aconteceu de forma lenta, então, dentro desse processo de resfriamento, era gerado dióxido de carbono, tá? Nitrogênio e também vapor d'água, como vocês podem ver aqui na imagem. Bom, esse resfriamento do magma, né, era seguido de vulcanismo, ou seja, de explosões do magma à medida que a Terra se solidificava. A pressão jogava esse magma novamente para fora da Terra e em contato esse magma quente, essa rocha incandescente com a atmosfera mais resfriada, gerava cada vez mais vapores, né? Então formavam diferentes gases que depois vieram a constituir a atmosfera terrestre. Atmosfera significa vapor d'água, tá? Bom, essa atmosfera rica em oxigênio, né, ela tinha o objetivo de proteger a Terra da radiação solar. Tinha não, ela tem o objetivo de proteger a Terra da radiação solar. Ela é extremamente, sem a atmosfera não haveria também condições de vida. Só que essa própria massa de vapor d'água, né, ela promovia uma condensação dos vapores d'água, ou seja, partículas d'água microscópicas iam se unificando, se condensando, né, nessa atmosfera e provocou fortes chuvas. Essas fortes chuvas provocou uma alta evaporação, junto unificada com as altas temperaturas. Então esse processo de chovia, entrava em contato com uma rocha que estava em alta temperatura, promovia uma alta evaporação, chovia novamente, fez com que acumulasse nas áreas mais baixas, nas depressões, um acúmulo de água muito grande, formando rios, formando mares, formando o oceano. Então começa aí a formação da hidrosfera, né? Da camada de água da superfície terrestre, tá certo? Isso aqui nós estamos falando rápido, mas quero enfatizar que isso foi um processo de milhões de anos, pessoal. Lembre-se que nós estamos falando de uma movimentação de eventos geológicos, tá? De eventos geológicos. Então, isso não acontece em 100 anos, em 1000 anos, mas acontece em milhões de anos, tá? Vamos seguir. Então, nessa imagem aqui, vocês têm uma imagem da Terra, simbolizando aí
essa atmosfera, né, que é rica em oxigênio. Então, como eu falei, se não fosse a atmosfera, não haveria vida, não seria possível vida, porque nós dependemos desse gás do oxigênio, beleza? Então, essa atmosfera aí foi essencial, é essencial para o ciclo da água, viu? Então, o que nós chamamos hoje de ciclo da água foi o que aconteceu há milhões de anos atrás. Bom, na página 115, da água surge a vida, é o título. E aí eu faço uma pergunta: somos os mais importantes dos seres vivos? Nós somos os mais importantes seres sobre a Terra? Você acha que sim? Você acha que não? Se somos os mais importantes, a que atribuir essa nossa importância? Nós somos sim. Na minha concepção, nós somos os mais importantes. Nós não estamos falando de ética, de compromisso, de caráter, tá? Cada ser humano tem o seu caráter. E não é isso que se discute, mas o fato de, entre os seres vivos sobre a Terra, nós somos os mais importantes. E por que essa importância ela é atribuída? Devido à nossa capacidade de racionalidade. Deixa eu pegar aqui um marca-texto, tá? A nossa capacidade de racionalidade. Ou seja, nós temos uma capacidade de transformar a natureza, né, o que nos proporcionou grandes conquistas, mas também grandes responsabilidades. Então, toda essa transformação, nós formos olhar um contexto histórico e geográfico, toda essa transformação do espaço e que a sociedade sofreu e vem sofrendo, né, e que ainda passará também por mais mudanças, é devido a essa racionalidade que é atribuída somente aos seres humanos. Ela não é atribuída, essa racionalidade, aos animais e nem às plantas, tá? Então, nós devemos, né, fazer um bom uso dessa nossa racionalidade, tá? E não fazer com que essa racionalidade ela seja feita apenas para destruir pessoas, para destruir o espaço, né, o meio ambiente em que vivemos. Esse é o lugar onde nós vivemos e devemos preservar aquilo que a natureza levou bilhões de anos para criar, né? A gente pode ver aí, ó, em florestas, árvores que levam décadas. Às vezes tem árvores que são centenárias e que em alguns minutos, algumas horas, é colocada abaixo, é derrubada pelo ser humano em prol de um desenvolvimento, né? A gente precisa pensar bem nesse conceito de desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Mas vamos prosseguir. Bom, então nós temos aqui uma imagem que mostra a evolução, né, do ser humano. Então nós vemos de uma linhagem chamada de Australopithecus afarensis, tá? Que se trouxe uma outra linhagem, né, que foi se dividindo. Então, hoje nós somos os Homo sapiens, nós vemos dessa linhagem aqui, mas olha, é como se fosse uma árvore genealógica quase, né? Nós temos aqui milhões de anos e hoje. Então, olha aqui nessa faixa alaranjada, onde é que nós estamos atualmente. Mas nós vemos aqui, ó, os Australopithecus afarensis. Então, houve uma divisão, né? Essa coisa do parentesco, nós viemos do macaco, nós não viemos do macaco, tá? É de uma linhagem onde se dividiu, onde foram os primatas e depois foram dando origem a uma outra linhagem que se dividiu até chegar no Homo sapiens, tá? Então, nós temos aqui, ó, os australopitecos africanos, depois houve uma evolução, os australopitecos garem, o Homo habilis, né, já fala Homo habilis, porque aqui o homem já começa a ter mais uma habilidade com ferramentas, né, com algumas questões sociais aí de vida. Depois nós temos o Homo erectus,
curvos, ou seja, o homem já deixa de andar mais curvado e passa a ter a sua coluna mais ereta na sua forma de caminhar. Nós temos o Homo ergaster, que se divide em neandertalenses, até chegar nos dias de hoje o Homo sapiens, certo? Então, o que houve foi uma evolução, uma evolução. Os crânios se parecem, mas até mesmo em termos genéticos, DNA, os cientistas dizem que o nosso DNA está muito mais próximo do rato, né, do que do macaco. Então, não é que você originou, não é que nós originamos o macaco, não. Eles partiram de uma matriz única, de uma linhagem única, e depois elas se subdividiram, os primatas foram para um lado e os australopitecos para o outro. Beleza? Ok. Bom, falando de tempo geológico, né, como eu falei para vocês, a Terra tem uma idade aí aproximada, segundo os cientistas, há mais de 4 bilhões de anos, né? 4 bilhões e meio de anos. Nesse período, gente, é fato que muitas modificações a Terra sofreu, né? Foram muitas mudanças climáticas, tá? Essas mudanças climáticas, que nós chamamos de eventos geológicos, incluíam terremotos, rachaduras na Terra, que vieram porventura criar os vulcões, levantamentos da litosfera, né, que gerou a formação de continentes. A própria Cordilheira dos Andes é uma formação mais recente, ela é novinha, é jovem ainda, tem alguns milhões de anos, né, e vem justamente desses eventos que a superfície da Terra, a crosta tanto oceânica quanto a continental, sofre, passa por essas mudanças e traz toda uma modificação e, obviamente, essas mudanças também modificam os seres sobre a superfície da Terra, né? Então, tudo isso que a gente fala de terremoto, rachaduras, vulcões, parece ser um caos, mas é um caos organizado, tá? Porque com esses eventos, muitas espécies de animais e vegetais surgiram e outras foram desaparecendo ao longo dos bilhões de anos dessas eras geológicas, tá? E se não fosse, pessoal, a ciência se desenvolver, né, e buscar formas de reconstruir o passado histórico, tudo estaria esquecido, tá? Então, nós temos aqui as imagens que mostram alguns eventos, e a Terra ela não é estática, ela não é parada, ela está em constante movimento, a superfície da Terra, ela está em esse constante movimento, traz modificações sobre a superfície da Terra, traz modificações da sociedade, tá? E também esses eventos traz materiais importantes, como a geologia, por exemplo, que vem contar a história ao longo de eras, de períodos, né? E que vai montando um contexto histórico que também não é pronto e acabado. A cada descoberta, a história pode ser modificada. Não é porque já aconteceu, porque é o passado, que é aquela informação pronta e acabada. Vira e mexe, há uma nova descoberta que modifica o que foi descoberto no passado. Isso é muito legal também, né? Bom, então nós vamos falar rapidinho essa planilha, e eu quero mostrar aqui para uma melhor visualização, essa planilha do livro de vocês, está na página 118. Então, essa parte aqui, ó, do meu lado direito, ela é abaixo dessa aqui, tá? Então, eu dividi para ficar melhor, senão ficaria muito pequenininho. Então, nós podemos observar uma escala geológica de tempo. Você vai decorar isso aqui? Não. Essa planilha não é para você decorar, mas é para conhecimento, tá bom? Para que você entenda que até os dias de hoje, a Terra foi dividida em eras, períodos e épocas, tá? Até os dias de hoje. Então, a tabela, ela funciona dos dias atuais para os tempos mais remotos, ou de baixo para cima.
Então, se a gente for aqui de baixo para cima, então houve uma era, né, chamada de Azoica, que era o início da Terra. Ela não tinha vida na Terra, tá? Então, é quando ela surgiu, há 4 bilhões e meio de anos. Não existia nenhum sinal de vida. Depois vem a era pré-cambriana. A era pré-cambriana, que ela se subdivide em períodos chamados de Arquezoico, Arqueozoica e Proterozoica, tá? E tem períodos, épocas, né? Algonquiano e Arqueano. Bom, essa é uma data de 3,9 bilhões de anos. E aqui, ó, no período arqueozoico, né, na época arqueana, que surgem os primeiros seres vivos. Esses seres vivos não querem dizer seres humanos, tá? Os primeiros protozoários que surgiram na água, beleza? Depois nós temos a era paleozoica, que tem vários períodos, o período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, o carbonífero, permiano, com datas distintas, diferentes, tá? Que vai de 600 milhões de anos até 270 milhões de anos. E aqui, nessa era paleozoica, que surgem os primeiros répteis, os anfíbios, os primeiros insetos, os primeiros peixes, crustáceos, os invertebrados, moluscos e os crustáceos. Ou seja, esses primeiros seres vivos aqui da era pré-cambriana, elas surgem, passa por um processo evolutivo, dando origem a novos animais, novos seres vivos, tá bom? Depois nós temos a era mesozoica. Então nós temos o período Triássico, Jurássico e o Cretáceo, certo? É aqui que começam os primeiros vegetais, os angiospermas, né? E o desenvolvimento das gimnospermas. Então, os primeiros vegetais surgem no período, na era mesozoica. E aqui, né, os peixes, pássaros, répteis marinhos, caramujos, anfíbios, répteis, os animais aqui continuam com o processo evolutivo, tá? Desses animais. Bom, quero chamar a atenção de vocês. Jurássico, período Jurássico, tá? Jurássico. Então, aqui seriam os primeiros répteis, pássaros marinhos. Então, seriam aqui os dinossauros, tá? Seriam aqui nesse período, 180 milhões de anos atrás, ok? Por que eu estou enfatizando aqui, pessoal, isso aqui? Porque nós vamos entrar agora no período Cenozoico, que ele é na era Cenozoica e do período Terciário, que tem épocas também, né, o Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, enfim. E aqui, além dos angiospermas e do desenvolvimento das gimnospermas, os pinheiros começam a surgir. E surgem alguns animais, mamíferos, alguns pássaros, insetos, répteis, os primatas surgem aqui na era Cenozoica, no período Terciário, tá? E depois nós temos o período Quaternário, que nós temos as plantas, hoje, atualmente, e é aqui que surgem os seres humanos, tá? Então, veja bem que essa história que a ficção traz, né? Os seres humanos nunca tiveram encontrar, nem os pré-históricos. O ser humano nunca teve em contato com os dinossauros, ok? Foram eras diferentes e períodos diferentes. O ser humano nasce na era Cenozoica, no período Quaternário, tá? E o período Jurássico é na era Mesozoica. Então, muito diferente, gente. Um tempo muito grande, ó, de diferença. Então, impossível, tá certo? Meninos, essa é a nossa primeira parte, tá? Que introduz sobre a Terra, sobre as questões históricas e geológicas, tá bom? Vamos seguir agora no próximo vídeo com a segunda parte do conteúdo, beleza? Então, beijo para vocês e a gente se encontra daqui a pouquinho.